Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Esse vídeo eu vou conversar com vocês quais são as minhas impressões sobre a Turquia e vou falar também de como é um país diferente, né? A Turquia é considerada uma espécie de país muçulmano progressista, se a gente pode dizer dessa forma, e isso tudo se dá especialmente pela sua posição geográfica muito estratégica. Mas aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se você curte histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de se inscrever no canal e vamos pegar o meu óculos e vamos lá. Eu vou começar com uma coisa muito simples, que é no mapa. O Google Maps eu já tinha preparado aqui previamente para vocês. Essa daqui é a Turquia, país bem grande. A capital é Ankara. A capital não é Istambul. Istambul é aqui. Foi Istambul durante muito tempo, mas não é. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos onde nós fomos. Tá aqui. Dalaman, essa área aqui que a gente foi. Uma área super bonita. Vou mostrar aqui para vocês que esse aqui é o Mediterrâneo. E aqui é o Mar Negro. Aqui, infelizmente, a Ucrânia, né, onde está tendo a guerra. Bom, vamos aqui falar um pouco uma coisa que faz da Turquia um país muito interessante, é o seu posicionamento, desculpa, a sua posição geográfica. Gente, vamos encolher aqui. Aqui está a Europa. E vamos puxar um pouco para cá. Aqui está o Oriente. Tem um posicionamento geográfico realmente muito impressionante. E aí, deixa eu voltar para mim. Eu já comentei, inclusive no vlog que eu fiz sobre a Turquia, eu falei que sai, assim, sai muito, não existe coisas baratas, mas sai muito mais barato você sair para ir para a praia, saindo aqui da Europa Central, indo para a Turquia, do que você indo para o Brasil. Até porque se você tem criança em idade escolar, as grandes férias é julho e agosto no Brasil é inverno, dependendo se você, quanto mais ao sul você for, inverno. Rio de Janeiro, por exemplo, faz muito frio, então acaba compensando, né, e não é um voo direto de 2 horas e meia, e a comida muito boa, uma paisagem muito, muito bonito e uma infraestrutura turística absolutamente incrível, comparado com o que a gente tem no Brasil. Acho que até uma infraestrutura turística melhor que no Rio de Janeiro, tá, que é, em termos de infraestrutura, ainda é a melhor no Brasil, né, se a gente comparar com certos lugares na no Nordeste, por exemplo. Aliás, o que a gente já falou em alguns posts, alguns posts em redes sociais, a gente já comentou sobre isso, que o Brasil perde muito dinheiro em não investir em estrutura turística, né? A gente já comentou sobre isso. A única coisa é que a internet estava muito fraca. A Turquia tem passado por um problema econômico muito grave com a inflação muito alta, e conversando, né, com alguns turcos, eles estavam mais ou menos explicando que o presidente, que já está no poder há mais de 20 anos, o Erdogan, ele, mais ou menos, eles baixaram a força da internet para evitar maiores problemas, até também que eles também, um outro problema que a Turquia tem, interno, eles têm uma parte do país que chamam de Kurdistão, e eles não aceitam que os curdos tenham o país deles ou o estado deles, e aí volta e meia tem alguns problemas, inclusive atentados, especialmente em Ankara, na capital, ou em Istambul. Bom,
qual é o olhar da Europa em cima da Turquia? Aqui a Áustria, tem uma comunidade turca muito grande, eu até botei o óculos para ver os números, né, de acordo com o Ministério do Interior, são 120.000 turcos que moram na Áustria atualmente. Eles vieram na década de 60, 70, como trabalhadores hospedeiros, o chamado Gastarbeiter, porque logo após a Segunda Guerra Mundial não haviam braços masculinos, sobretudo para trabalhar na indústria. Então, vieram os turcos. Na Alemanha, eles são praticamente a maior comunidade estrangeira, na casa também de 1,5 milhão de pessoas, tá? E no mesmas condições que eles vieram para a Áustria, eles vieram como trabalhadores, como Gastarbeiter, justamente também, sobretudo para trabalhar na indústria. Lembrando que a Alemanha recentemente fez uma flexibilização sobre a dupla cidadania, justamente para fazer com que essas comunidades, elas tivessem, porque o que acontece é que a família turca, ela tem o visto, né? Aí nascem os filhos, porque aqui na Europa a cidadania não é dada por solo, como acontece no Brasil ou nos Estados Unidos, ela é dada por sangue. Então, existem muitas pessoas de segunda, terceira geração de turcos que não possuíam a cidadania alemã e agora eles flexibilizaram. Inclusive, teve alguns brasileiros que venderam a ideia de que a Alemanha está vendendo. Está colocando, facilitou, a dupla cidadania não funciona desse jeito, porque tudo gira em torno do conhecimento de língua alemã, e claro que esses alemães de segunda e terceira geração, eles crescem na Alemanha, vão para a escola na Alemanha, acabam falando mais alemão do que próprio turco. Então, é só para a gente contextualizar. Inclusive, né, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no mapa. Aqui. Lá pelo ano de 2005, 2006, deixa eu aumentar aqui um pouco, discutia-se a adesão da Turquia na União Europeia. Eu me lembro aí na época quem era o primeiro-ministro na Alemanha era o Gerhard Schröder, e eles discutiam isso. E se a gente for observar aqui, esse pedacinho, aqui temos um pedacinho, e esse pedacinho é Europa, né, aqui. E aí, por conta desse pedacinho, discutia-se uma suposta entrada, deixa eu voltar para mim, uma suposta entrada da Turquia na União Europeia, o que hoje é praticamente impossível essa discussão. E também pelo seu próprio presidente, né, como eu comentei, né, o Erdogan, né, que é o presidente atual da Turquia há mais de 20 anos, ele, vamos dizer assim, ele na Turquia não é como no Irã. Aliás, os turcos não são árabes, né, vamos deixar claro. Mas ele trouxe mais a religião muçulmana, mais, ou vamos dizer assim, com mais força, né. Porque a Turquia, ela é considerada, como eu falei no começo do vídeo, meio que progressista, tanto assim que você vê que as turcas, elas não são obrigadas a usar o lenço, tá. E quando elas usam um lenço totalmente diferente, ou o lenço colorido, ou muitas vezes combinando com a roupa, diferente, por exemplo, do Irã, né, onde a gente já sabe, né, que a gente comentou no vídeo anterior, o que eles fazem com as mulheres que têm de usar aquelas roupas escuras e muitas vezes, dependendo do país, por exemplo, a Arábia Saudita, até o rosto tapado. Então é considerado progressista, mas eles são muçulmanos. Isso para mim o que eu achei muito interessante primeiro, né, que a gente está acostumado aqui no Ocidente, acostumado na Europa, a gente vê muitas igrejas, né, e lá você vê as mesquitas. E outra coisa também que é muito interessante é que eles chamam para orar 5 vezes por dia. Agora me esqueci o nome do padre, Moacim, acho que Moacim que chama-se o padre, né, a gente pode falar padre. E é assim, no começo, a gente estranha muito, porque você está andando na cidade, de repente está lá, todas as mesquitas têm o alto-falante, e eles vão lendo, né, versos do Alcorão, e isso são 5 vezes por dia, isso é uma coisa assim, que chamou a atenção. Por outro lado, mesmo sendo um país muçulmano, nenhum problema, assim, claro, né, é recomendável,
Por exemplo, na cidadezinha onde nós ficamos em Dalian, havia uma era o turismo preparado para britânicos. Haviam mulheres, mas não é recomendável num país muçulmano você usar certas roupas, você tem que tomar um certo cuidado também, né. Mas assim, de modo geral, a infraestrutura, a segurança é algo, assim, impressionante. Do ponto de vista político, a Turquia é um parceiro muito estratégico para a Europa por conta da sua posição geográfica, porta e entrada de saída para a Europa, porta e entrada, quer dizer, porta de entrada e saída, desculpa, estou tudo errado hoje. Porta de entrada e saída para a Europa e para o Oriente, e faz com que os europeus tenham uma relação, especialmente a Áustria e a Alemanha têm uma relação muito privilegiada com a Turquia, inclusive o Erdogan teve um papel muito importante na hora de travar a imigração ilegal para a Europa, colocando vários campos de refugiados aí na Turquia, por exemplo. Então apenas explicando para vocês, contextualizando como funciona. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu tenho que falar sobre esse assunto. Eu acho que não, a gente já conversou do ponto de vista do que eu achei. Pra quem mora na Europa, eu acho que vale muito a pena uma visita, tá. Inclusive eu já está no meu caderninho, por exemplo, Istambul. Tenho muita vontade de Istambul, acho muito interessante. Do ponto de vista uma coisa que me incomoda, não sei se eu posso dizer dessa forma, não, a gente corta isso. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu quis trazer, deixa eu tirar o óculos para me despedir de vocês. Eu quis trazer esse assunto porque eu achei muito interessante, né, eu fiquei observando lá nesses dias que eu e minha família ficamos na Turquia, achei muito interessante, né, observar essa mistura meio que mistura de Europa com o Ocidente, essa posição geográfica estratégica deles, e essa meio que mistura de Ocidente com Oriente, que faz a Turquia ser muito interessante, tá certo? Se você escuta histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, e nós nos vemos muito breve em um vídeo aqui no Vida Europa. Fui.